Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre afrocentricidade. Então, a afrocentricidade, primeiramente, ela parte de uma crítica ao eurocentrismo, que foi nosso tema da aula passada. Então, vamos relembrar o que é eurocentrismo. O eurocentrismo, ele é basicamente Europa no centro, né? O significado da palavra, eurocentrismo, Europa no centro. E ele é um pensamento colonial. Ele surge quando os europeus, no século XVI, vão à sua conquista à América. E todo aquele contexto de conquista da América gera nos europeus esse sentimento, esse pensamento de que apenas eles seriam um berço de uma civilização ou o único lugar possível de existência de civilização, né? E aí, colocando-se no centro, né? Colocando-se no centro, a Europa coloca as demais civilizações na margem. Ela começa a observar as demais civilizações na margem. E o conceito de afrocentricidade, ele foi criado pelo filósofo Molefi Asante. Então, nós vamos dar primeiramente uma mergulhada na sua biografia, tá? Então, o Molefi Asante, ele nasceu no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Ele era o quarto filho de 16 crianças, né? O seu pai, Arthur Lee Smith, trabalhava num armazém de amendoim e depois foi trabalhar numa ferrovia da Geórgia. A sua mãe, ela era doméstica, né? E o Asante, ele nasceu em 1942 e é registrado com o nome do seu pai, né? Arthur Lee Smith Jr. Então, gravem esse nome, primeiro nome do Molefi Asante, que nós vamos retomar daqui a pouquinho. Então, o Molefi Asante, ele vai da Geórgia para o Tennessee para começar a estudar, porque ele foi muito influenciado por uma tia, né, para prosseguir na sua educação, diante de um contexto em que, bom, as pessoas não eram muito influenciadas a estudar naquela época, né, continuar seus estudos, e principalmente as crianças negras, elas tinham uma enorme dificuldade de estudar nos Estados Unidos, porque simplesmente os negros o povo compreendia que os negros não eram para eles estudarem, tanto que existiam escolas específicas para negros e escolas específicas para brancos, né, naquela época. E aí ele vai para o Tennessee estudar, mas ele voltava durante os verões, ele voltava para a Geórgia para trabalhar nos campos de tabaco e algodão, que era assim que ele conseguia a taxa de matrícula para a escola, né? Depois ele vai para o Texas e ele vai fazer a faculdade dele lá no Texas. Ele segue, né, os seus estudos, vai para o Texas, vai para a faculdade do Texas e depois ele faz uma pós-graduação, vai para Oklahoma, depois trabalha na Califórnia e se consagra, né, dentro dos estudos africanos nos Estados Unidos. Bom, em 1972, o Asante ele vai para Gana, na África. E aí, em 1972, já tinha publicado vários livros, já era um cara importante aí no ramo das ciências sociais, da filosofia nos Estados Unidos. E aí, quando ele chega em Gana, acontece um episódio que foi bastante marcante na sua vida. Ele chega na Universidade de Gana, né? E depois de muito andar por lá, ele encontra a biblioteca. E aí ele pergunta para o bibliotecário, né, se o livro dele, chamado A Retórica da Revolução Negra, tinha chegado lá, né? Pô, o meu livro chegou aí. E aí o bibliotecário fala para ele:
Ah, chegou sim, mas eu pensei que o autor, Arthur Smith, era um inglês, era alguém da Inglaterra, né? Por quê? Porque aquele bibliotecário de Gana, né, na África, ele não conseguia entender como que uma pessoa com todo um fenótipo africano, né, com toda uma parte biológica africana, poderia ter um nome de inglês, né, um nome como esse, Arthur Smith, né? E aí o Molefe Asante, ele vai considerar isso como um encontro muito profundo para ele, né? Ele vai falar, nossa, cara, eu nunca tinha pensado nisso, né? E aí ele vai compreender que esse nome que o pai dele deu para ele, que era também o nome do pai dele, né, Arthur Lee Smith, na verdade era um nome de escravo, né? O que significa isso, nome de escravo? Era um nome que os europeus davam aos africanos quando eram tratados como suas propriedades. Então, quando os europeus chegavam até a África, capturavam aquelas pessoas, escravizavam aquelas pessoas e levavam para a América, eles pegavam aquelas pessoas e colocavam um nome de escravo, davam um nome de escravo para eles, que seria um nome inglês ou um nome, né, europeu no caso. E aí o Asante, ele tem esse insight, ele percebe isso, né, que o nome dele era um nome de escravo. E aí ele resolve mudar o nome dele, né, nessa viagem que ele faz para a África. Ele pega várias influências, né, para compor o nome dele. E aí ele muda o nome em 1976, ele muda o nome para Molefe Asante. E aí, em 1980, ele escreve, então, o livro Afrocentricidade, a Teoria de Mudança Social, que foi também fruto desse primeiro momento, desse primeiro movimento dele em sua própria vida em relação a afrocentrar-se, né? Que foi o quê? Olhar para si mesmo, olhar para o seu próprio nome, perceber-se como uma pessoa que tem um nome de escravo e, diante disso, transformar-se, né? Indo para a África e buscando um nome que fosse tivesse mais a ver com sua história, com sua trajetória. Então, o argumento central desse livro do Asante é que a primeira coisa que se deve fazer é tornar o seu povo ciente da sua contribuição na civilização. E isso é extremamente contundente quando a gente pensa em África, né? Quando nós pensamos em África, qual é a contribuição da África para a civilização? Então, para a história da África, esse passo, né, de refletir sobre a sua contribuição para a civilização é extremamente importante. Por quê? Porque desde o século XVI até hoje, se você for ver, quando a Europa se coloca no centro e quando a Europa coloca as demais civilizações na margem, né, dentro desse pensamento eurocêntrico, né, os demais povos eles não teriam qualquer ideia de racionalidade, filosofia ou justiça. E aí a África principalmente, né? A África ela vai ser extremamente massacrada pelo eurocentrismo. Ninguém considerou a África, do ponto de vista eurocêntrico, né, como digna de ter uma filosofia, como digna de ter uma racionalidade. O eurocentrismo sempre coloca a África no mais perto da selvageria, mais perto de tudo aquilo que é bárbaro, né? De tudo aquilo que é exótico, de tudo aquilo que é selvagem, né? E aí o Molefe Kete Asante, ele vai começar esse livro dele, né, Afrocentricidade, dizendo uma coisa muito legal que a gente vai ler aqui juntos. No Brasil e nos Estados Unidos, milhões de pessoas de herança africana crescem acreditando que a África é uma realidade marginal na civilização humana, quando de fato
África é o continente onde os seres humanos ergueram-se pela primeira vez e onde os seres humanos primeiro nomearam Deus. Então, né, como que nós, milhares de pessoas, crescem acreditando na África como uma realidade à parte, uma realidade marginal, né? E aí eu dou a dica aqui para vocês, nas descrições desse vídeo, vou colocar um vídeo do professor Mbanza Hanza, que é um professor de Angola, que ele vai explicar com muito mais propriedade do que eu, né, o conceito de afrocentricidade. Então, depois que vocês verem esse vídeo, por favor, acessem o vídeo do professor Mbanza Hanza, porque é muito melhor vocês verem algum africano explicando o conceito de afrocentricidade do que essa que aqui vos fala, tá? Então, a partir disso que o Molefi Asante coloca, né, de que o povo africano deveria, primeiramente, compreender o seu papel, a sua importância para a civilização, é que o Molefi Asante, ele vai levar com ele, né, ele vai influenciar muita gente a fazer isso, né, a ir para a África, a olhar para a África e inicia-se então um movimento por uma redescoberta das filosofias africanas diante desse conceito da afrocentricidade. Redescobre-se, por exemplo, o filósofo Zera Yacob, um filósofo da Etiópia, que durante a época de Descartes, né, durante esse período aí do iluminismo, ele estava lá na Etiópia discutindo com Descartes, colocando sua própria filosofia, e ele foi completamente esquecido pelo processo eurocêntrico, né? Outro filósofo africano que será resgatado a partir desse movimento da afrocentricidade é o Anton Amo, que também é de Gana, que também ele vai ter toda uma filosofia própria, também discutindo com todos aqueles filósofos do iluminismo, da Revolução Francesa, né, e que foi também completamente esquecido e colocado à margem, e tanto que vários de seus escritos, de seus livros foram assim perdidos, né, por conta desse processo que marginaliza, né, a filosofia africana. E aí, com a afrocentricidade, tudo isso volta a ser resgatado. E aí é muito importante a gente pensar nessa questão de a África ser pensada do ponto de vista de suas filosofias, do ponto de vista de sua contribuição para a civilização, porque esse é um pensamento que coloca a África e os africanos como nessa figura aqui, né? Como figuras de fala, como sujeitos de fala, né? Como pessoas que estão ali, que têm algo a dizer, que têm uma filosofia para ser ensinada, né? E, por outro lado, o eurocentrismo sempre coloca a África, ele até fala da África, a gente até estuda um pouco a África, mas de qual perspectiva? Da perspectiva de sua música, né, de sua cultura musical, ou mais do ponto de vista de sua sexualidade, de sua sensualidade, né, como vocês veem aí no samba mesmo, como o samba é exotizado, seu exotismo, né, ou pelo ponto de vista da escravidão, né, a gente vê a África, estuda a África na escola, como se a África e os africanos se resumissem ao momento da escravidão, ao período da escravidão. Essa é uma imagem que sempre aparece nos livros didáticos, essa aqui, né? Mas e essa? Dos africanos como filósofos, dos africanos como sujeitos de sua própria história, como agentes construtores da civilização, da humanidade. Dificilmente essa imagem aparece. Né? E aí a gente vai ler juntos esses parágrafos que eu deixei aí para vocês no roteiro de atividades. Então, se você tiver agora nesse momento com o seu roteiro em mãos,
Vai lendo junto comigo, pega o texto aí e vamos ler junto esses 2 primeiros parágrafos que fala um pouquinho, né, uma introdução à teoria da afrocentricidade do Molefe Asante. Então, o que ele vai dizer? A afrocentricidade emergiu como um repensar da caixa conceitual que tinha aprisionado os africanos no paradigma ocidental. Então, o que é esse paradigma ocidental? É o pensamento eurocêntrico, né? O Ocidente, esse Ocidente que ele está se referindo é a Europa, né? Então, o que o eurocentrismo faz? O que os europeus fizeram? Aprisionaram os africanos, não só como escravos fisicamente, mas também em seus modos de pensar, né? Esses africanos, eles foram aprisionados também em seus modos de pensar, né? E ele vai continuar. Isso foi um eurocentrismo que tinha finalmente esgotado a si mesmo, né? Então, novamente aí o conceito de eurocentrismo que vai ser fundamental para o conceito de afrocentricidade. Eu escrevi o livro Afrocentricidade, a Teoria de Mudança Social, em 1980, como uma lança no ventre do eurocentrismo, que tinha estrangulado a criatividade intelectual dos povos africanos em uma gaiola do pensamento imperial ocidental. Então ele acha que suas palavras, né, esse livro, é uma lança no ventre do eurocentrismo. Ele está, né, querendo matar o eurocentrismo, né? Porque do ponto de vista dele, esse eurocentrismo, ele estrangula toda a criatividade intelectual dos povos africanos. Ele coloca toda a criatividade intelectual da África em uma gaiola do pensamento ocidental. Né? O eurocentrismo ele faz esse movimento de capturar a África e os africanos e colocá-los dentro de sua gaiola de pensamento eurocêntrico, né? Que é o que, basicamente? É enxergar a África como um outro que está à margem, que não, né, não tem civilização, que não tem filosofia, né, que não tem qualquer protagonismo na história. Isso é o eurocentrismo. Então, o primeiro movimento da teoria da afrocentricidade é partir de uma crítica profunda ao eurocentrismo. Só se constrói a afrocentricidade partindo de uma crítica profunda ao eurocentrismo. E aí ele continua. Por causa do deslocamento físico dos africanos durante o comércio europeu de escravos, fomos afastados de nossos centros culturais, psicológicos, econômicos e espirituais e colocados à força na cosmovisão e no contexto europeus. Então, o segundo movimento da teoria da afrocentricidade é basicamente essa consciência do exílio, essa consciência de deslocamento forçado dos africanos pelos europeus. Então, isso vai ser fundamental no pensamento do Molefe Asante, no discurso do Molefe Asante. Ele vai dizer, principalmente em relação ao seu nome, né, que os africanos eles foram afastados de sua cultura, eles foram afastados psicologicamente, eles foram afastados até de seu centro espiritual quando eles são retirados à força da África, né? Quando esses africanos são retirados à força da África, colocados em um ambiente completamente nada a ver com eles, né? Esse deslocamento físico, né, que ocorre, esse exílio, né, que ocorre, coloca os africanos em África à força dentro de um olhar e de um contexto totalmente europeu, né? E aí isso leva a perdas, né? A perdas de relações desses povos de África com a África, né? Uma perda de um laço, né? Tanto que perderam até seus nomes, né? Olha que coisa tão importante nós, né? Essa questão de nós termos um nome que está totalmente ligado ao nosso contexto cultural, nosso contexto espiritual. E os africanos, eles, quando são levados à força, retirados da África para serem escravizados, eles perdem seu nome,
né? O europeu retira desse africano, suas vestes, retira desse africano toda a sua dignidade e retira desse africano seu nome e dá a ele um nome europeu, um nome de escravo. E aí, dentro desse contexto, as próximas gerações, como por exemplo o pai do Molefe Asante, também vai continuar dando ao seu filho esse nome de escravo. Por quê? Porque não fez esse movimento de reflexão de filosófica, né? De olhar para si, de olhar para a sua própria história, de compreender, né, a sua exploração, sua trajetória de exploração, né? Africanos haviam sido expulsos ou arrancados de nossos próprios lugares de sujeitos na história pelas políticas da Europa de escravização e colonização. E essas condições criaram problemas políticos, conceituais, culturais e sociais encontrados em muitas sociedades africanas no Ocidente. Então, olha lá, né? Tudo aquilo. Eles são expulsos ou arrancados da África, e então eles são expulsos e arrancados também do seu lugar de sujeito na história. Ele vai falar, né? Tentei enfatizar o lugar dos africanos como agentes de ação, mudança, transformação, ideias e cultura. Então, essa questão do lugar do africano como sujeito da história e de sua própria história é o terceiro movimento da teoria da afrocentricidade, que é o quê? Bom, primeiro ele já criticou o eurocentrismo, né? Ele fez esse movimento de crítica ao eurocentrismo. Depois ele fez esse movimento de como que esse momento da história em que o eurocentrismo desponta, teve então esse movimento de consciência do exílio, né? A partir da crítica ao eurocentrismo, o segundo movimento é você criar essa consciência desse exílio, né? E as suas consequências para os africanos. E o terceiro movimento, então, da afrocentricidade, é a afirmação do lugar de sujeitos dos africanos na civilização. Colocar os africanos e a África como sujeitos, como agentes, como protagonistas. Isso é afrocentricidade. Por quê? Porque o eurocentrismo, ao escravizar esse povo, ao colocar esse povo à margem, a colocar todo um continente gigantesco a uma situação de margem, o eurocentrismo tornou a África e os africanos como coadjuvantes, né, como marginais. Então, o movimento da afrocentricidade é sair dessa condição de marginalidade, de coadjuvante, e resgatar a condição de protagonismo, de sujeito, de agente da África e dos africanos. Assim, a afrocentricidade é uma afirmação do lugar de sujeito dos africanos dentro de sua própria história e experiências, sendo ao mesmo tempo uma rejeição da marginalidade e da alteridade, frequentemente expressas nos paradigmas comuns da dominação conceitual europeia. Então, essa afirmação do lugar de sujeito dos africanos dentro de sua própria história, que é a afrocentricidade, ela sempre está se pautando a partir da rejeição de uma marginalidade, né? Da rejeição desse papel de coadjuvante, que foi dado, que foi imposto para os africanos pelos europeus durante os séculos e séculos de escravidão, tá? Então, a afrocentricidade é reconhecer-se como africano, pensar como africano, afirmar-se e fortalecer, né? E a afrocentricidade, ela gira, então, em torno de identidades, em torno de pensamentos. E aí eu vou colocar mais um vídeo aí na descrição, que tá falando bem melhor também, assim, desse ponto de vista do afrocentrar-se, né? O que é afrocentrar-se? Como esse movimento que é um movimento biográfico.
tá? É um movimento histórico, é um movimento de pensamento, mas também é um movimento biográfico, parte-se da própria história das pessoas que estão aí, né? Que têm alguma descendência africana ou que tem alguma linha que os liga à África. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui que na verdade está aí na lista de exercícios de vocês, né? Então tem o exercício 2 que está pedindo para vocês relacionarem esse meme, né, com a teoria da afrocentricidade. Então aqui no meme tem né, aquela sensação maravilhosa de se reconhecer nos seus brinquedos. E olha só, né? Por que que isso tem a ver com afrocentricidade? Então aqui eu trago um texto da Lara Vascolto, que também é um texto sobre como que o racismo está presente na infância, né? E dá algumas pistas para vocês responderem, então. Ela vai dizer, né? Autoestima, autoconfiança, tudo isso pode ser afetado na criança negra, habituada a enxergar personagens negros serem retratados sempre de forma negativa e inferiorizada, ou mesmo a não enxergar qualquer personagem negro na ficção. A falta de personagens negros nas histórias é um golpe especialmente perverso, pois fortalece essa noção de que pessoas negras, apesar de serem a maioria no país, são meras figurantes sem importância. Vocês já fizeram esse trabalho, lembra, de identificar na TV, nas novelas, nos filmes, como que os negros são representados, né? E muitos de vocês colocaram vários exemplos legais aí. Então aqui, essa questão de você ter um brinquedo ou mesmo, né, personagens na ficção, personagens das histórias infantis que sejam o personagem principal, né, da história, com negritude, né? Um personagem negro, uma boneca negra faz toda a diferença, né, para uma criança negra, esse reconhecer, como é que ela vai se afirmar como negra se ela não tem um brinquedo negro, se todos os filmes que ela vê são feitos de princesinhas brancas europeias de cabelinho liso, né? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui das bonecas, que é, né, o tema aqui desse meme, né, brinquedos, bonecas, mais alguns exemplos aqui de bonecas. Toda a nossa infância a gente é massacrado com essa imagem que teve que conviver com essa imagem que é a imagem da Barbie, né? E olha como é a Barbie, é branca, o cabelo totalmente amarelo, extremamente liso, que é um padrão europeu que nem as europeias têm esse padrão, né? Que só alcançam com química, só alcançam com alisamento capilar, né? É um padrão criado aí e que vira um padrão de beleza que se você é acostumado com esse padrão e vê uma Barbie e acha que isso quer ser bonito, né? Então como é que você desconstrói, como é que você olha pra si? Ah, se eu não sou parecida com a Barbie, então eu não estou num padrão de beleza, né? Então isso mexe com todo um psicológico aí de nós crianças, de quando nós somos crianças e das nossas crianças. E aí essas duas bonecas aqui do lado seriam bonecas que de fato representariam, né, essa outra beleza, mas que não é muito difícil você encontrar, né? Você vai lá no mercado e encontra mais essa daqui. Essas duas bonecas que eu peguei, elas são bonecas criadas por artistas negros para crianças negras se reconhecerem em seus brinquedos. Então eles pegam a Barbie ou qualquer bonequinha e transformam, né? Refazem toda a pintura, toda a cor, refazem a maquiagem, né? Até a estrutura da boca, né? Vocês veem aí o nariz, né? Todo um fenótipo da negritude e principalmente o cabelo, né? Eles reconstroem o cabelo com outros materiais, né? Para fazer um cabelo em que essas crianças se identifiquem, né?
Mais um exemplo aí para vocês pensarem nessa questão de afrocentrar-se, né? De reconhecer-se como protagonista, que é aí o papel da Damiris Dantas, que ela é da seleção de basquete feminino do Brasil e também é atleta de elite da WNBA nos Estados Unidos. Então a Damiris Dantas, ela é uma atleta negra que tem se posicionado muito assim politicamente nesse fortalecimento da afrocentricidade, né, de afrocentrar-se. E ela vai falar, né, ela deu uma entrevista sábado para a Folha de São Paulo e ela colocou da seguinte forma: muitas meninas me olham e falam: depois que você parou de alisar seu cabelo, me senti representada e tenho parado de alisar o meu também. Então, quer dizer, né, quando ela coloca para si essa mudança, esse reconhecimento e esse fortalecimento de suas características negras, né? Por que alisar o cabelo? Por quê? Por que não amar o cabelo dessa forma, né? Da forma como ele é. Então, ela diz que isso está influenciando também outras garotas, né? Olha só que legal você olhar para uma atleta de elite, né, e reconhecer-se nela. E aí a última questãozinha que eu coloquei para vocês é a relacionar esse meme aqui com a teoria da afrocentricidade, né? De que modo esse meme tem alguma relação com o que o Molefe Asante está propondo, né? Então o que é? Quando você não aguenta mais ouvir mentiras europeias sendo ensinadas na sala de aula. Quer dizer, né, uma criança negra ali vendo uma história que é contada como se, os europeus são o berço da civilização, a filosofia nasceu na Grécia, os africanos foram escravos, e nunca coloca, né, do ponto de vista afrocêntrico, nunca coloca do ponto de vista dos filósofos africanos ou do pensamento africano, né? Então, de que modo essa criança se sente representada pelas coisas que a escola ensina? E de que modo a própria escola e todo o currículo que a gente acaba reproduzindo essa dominação, né? Reproduzindo esse eurocentrismo. Tanto que o Molefe Asante, que eu escolhi aqui para a gente estar trabalhando nessa aula, eu que coloquei aqui para vocês, porque não está na apostila, não está no livro didático, né? Vocês podem olhar aí no livro didático quantos filósofos negros vocês estudam, e aí eu vou um pouco mais além, né? Eu pergunto a vocês, quantas professoras negras vocês têm ou já tiveram? Quantos professores negros vocês têm ou já tiveram, né? E aí a importância de vocês estarem, de todos nós pensarmos de quão importante você trazer esse debate, né, para o centro, né? E não somente para o centro da nossa escola, dos nossos estudos, mas para o centro das nossas próprias vidas, né? Onde nós estamos colocando os negros na nossa sociedade? Qual é o papel que nós estamos deixando eles cumprirem, né? Que tipo de fortalecimento eu dou para uma criança, para um jovem, para um adolescente ou mesmo para um adulto, tá chegando na universidade, tá compondo uma intelectualidade, tá escrevendo livros, né? Tá podendo ensinar sobre a África pra gente, né? Então, aí, essa aula de hoje a gente fica por aqui e até a semana que vem.